O milionário, em um churrasco surpreendente, é reconhecido por uma jovem inocente. Era uma noite fabulosa na mansão de Eduardo. As luzes brilhantes iluminavam o jardim como se cada estrela tivesse descido para festejar. Cheiro de carne assada pairava no ar, acompanhando risadas e música eufórica. Amigos ricos se reuniam em torno da churrasqueira, brindando com taças de champanhe. Eduardo, com um sorriso de satisfação, observava tudo de sua posição privilegiada. Mas ele não sabia que essa noite guardava uma surpresa que poderia desmoronar a vida que ele construíra. Lara, recém-chegada à cidade, atravessava a entrada da mansão. Seus olhos inocentes não se deixaram enganar pelas opulentas decorações. O vestido simples que usava mal se comparava aos trajes luxuosos ao seu redor, mas havia algo nela que a destacava. Com um misto de curiosidade e nervosismo, ela se aproximou do grupo que se divertia, e então, ao enxergar Eduardo, o mundo ao redor dela parou. Ele a olhou e um reconhecimento instantâneo cruzou o ar, um frio na barriga. Eduardo teve um flash de lembranças de sua infância, os risos de brincadeiras na rua, os sonhos simples de um menino, que nunca desejou mais do que ser feliz. Mas aqueles dias já eram sombras distantes, enterradas sob os excessos de sua vida atual. Lara respirou fundo e, com uma voz que mal conseguiu manter firme, disse: Eduardo, você é o Eduardo que eu conheço? Meu pai falava muito de você, mas ele não está mais aqui. O ambiente festivo virou um sussurro. Os olhares dos convidados se voltaram para eles. A atmosfera pesada se instalou como um manto. A menção ao pai de Lara atingiu Eduardo como um soco no estômago. O nome dele ecoou na mente de Eduardo como uma maldição. Ele havia traído aquele amigo em um momento de fraqueza, algo que ainda o assombrava. A lembrança daquela traição trouxe um nó à garganta dele. Como poderia estar diante da filha do homem que ele decepcionou? A tensão crescia. Enquanto Eduardo lutava com suas emoções, a sanfona da música e os risos ao redor pareciam se distanciar. Ele via em Lara um reflexo de sua antiga vida, a vida que sempre desejou voltar a conhecer, mas que escolheu abandonar. Ela então continuou, com um olhar esperançoso, que se transformava em confusão. Eu só queria conhecer o homem que meu pai tanto admirava. Nesse instante, uma sombra se projetou na entrada da mansão. Um rival de Eduardo, de sorriso sutil, observava cada movimento. Ele sabia algo que poderia transformar essa noite de festa em um inferno. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que ele tinha a perder? A fortuna construída a um custo tão alto. Lara olhou para o homem, que agora parecia um desconhecido. O olhar dela era uma mistura de expectativa e desconfiança. Eduardo percebeu que seu mundo luxuoso estava prestes a desmoronar. Enquanto a música se tornava um sussurro distante, a pergunta pairava no ar. Eduardo estaria disposto a sacrificar tudo para corrigir um velho erro? E Lara conseguiria confiar em um homem que parecia tão distante do que ela sempre desejou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música desvaneceu e o silêncio caiu como um peso sobre todos ali. Eduardo sentia o coração pulsar e o olhar curioso de Lara queimava em sua pele. Ele queria encontrar as palavras certas, mas tudo o que surgiu foi um grunhido involuntário.
Nesse momento de tensão, o rival de Eduardo, Vinícius, cruzou os braços, observando a cena com um sorriso malicioso nos lábios. Então é você que passou tantos anos sendo admirado. Vinícius interrompeu, sua voz cortante como vidro, apenas para o mundo descobrir quem realmente você é, um traidor. As palavras dispararam pelo ar, espalhando um clima de choque. As risadas e os brindes desapareceram, dando lugar a murmúrios inquietos. Eduardo sentiu a raiva e o medo se misturarem. Se Lara soubesse a verdade, aquele segredo que ele guardou como um peso na alma, agora estava à beira de ser revelado publicamente. Você não tem ideia do que está falando, disse Eduardo, tentando manter a compostura, mas a voz tremia. Eu sei mais do que você imagina. Vinícius fez uma pausa, saboreando o momento. E Lara, querida, a história que seu pai contava sobre Eduardo não é nada comparada ao que ele fez por trás das cortinas. Um murmúrio se espalhou pela multidão. O povo rico, anteriormente animado, agora olhava com expressões inquietas. Lara arqueou a sobrancelha. Seu olhar passou de Eduardo para Vinícius em confusão. O que você quer dizer com isso? Vinícius fez um movimento teatral, como se estivesse prestes a dar uma grande revelação. Seu pai era um homem de honra, até Eduardo decidir que a amizade era insignificante diante da ambição. Ele entregou seu amigo, Lara. O homem que você idolatrava não é tão perfeito quanto você pensa. O chão pareceu sumir sob os pés de Eduardo. Ele viu o olhar de Lara mudar, de esperança para desconfiança. Ele precisava se defender, precisava explicar. Não foi assim. Eu fiz escolhas erradas, mas... Erradas? Vinícius se inclinou, os olhos brilhando de entusiasmo. Para você, talvez. Para o seu amigo, uma traição que custou tudo. Agora você posa de milionário na frente de sua filha, enquanto ele jaz em um cemitério. Uma onda de horror percorreu a multidão. Eduardo se sentiu encolher diante dos olhares que se tornaram acusadores, a festa transformada em um tribunal. O coração dele parecia pulsar em desespero enquanto mirava para Lara, que hesitava entre acreditar nele ou ceder às palavras envenenadas de Vinícius. Pare, você não sabe o que está dizendo. Nada disso é verdade. Ele tentou gritar, mas a voz dele saiu com um misto de pânico e desespero. Lara balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas que ameaçavam descer. Eduardo, eu só queria conhecer o homem que meu pai admirava. A dor na voz dela era visceral. Então algo extraordinário aconteceu. Um dos convidados, um amigo de infância de Eduardo, aproximou-se. Vinícius, você não tem o direito de falar assim. Você mente. Eduardo não é perfeito, mas ele não é um traidor. Ele sempre... Mas antes que ele pudesse terminar, o tempo parecia congelar. Um grito agudo cortou a atmosfera. A porta da mansão se abriu com um estrondo, e uma figura familiar entrou, ofegante. Era a mãe de Lara, pálida e desnorteada. Lara, gritou, você não pode ouvir isso. Você não sabe a verdade sobre seu pai. Os olhares se voltaram para ela, surtindo uma nova onda de murmúrios. Eduardo sentiu um golpe no peito. O que ela tinha a dizer? A revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Eduardo percebeu que a noite que começou como uma celebração estava prestes a descambar em um caos absoluto. Agora, não era apenas sobre ele. O passado estava voltando, trazendo à tona segredos que poderiam destruir tudo. Ele sentiu o medo crescer. O que realmente se passava? E Lara conseguiria lidar com a verdade? A mãe de Lara entrou, ofegante, e o murmúrio que havia se espalhado na multidão se transformou em um silêncio tenso. A atmosfera pesada da mansão parecia vibrar com a expectativa. Lara, ela gritou novamente, os olhos arregalados de pavor. Você não pode ouvir isso. O coração de Eduardo disparou. O que ela teria a dizer, que era tão importante? A mãe de Lara caminhou até a filha, puxando-a pela mão. Você precisa saber a verdade. Sobre seu pai. As palavras saíram como uma bala disparada.
O público, antes exultante, agora estava paralisado, absorvendo cada sílaba. Eduardo começou a sentir um frio insuportável na espinha. O que ela estava prestes a revelar poderia arruinar tudo. Por favor, não faça isso, ele implorou, a voz tremendo de emoção. Mas a mulher não recuou. Ele não era quem você pensa, Lara. Seu pai, ele se envolveu em coisas que você nunca soube. Coisas das quais ele se envergonhava. Lara olhou para a mãe, completamente perdida. O que você está dizendo? Meu pai era um homem bom. Ele nunca faria algo assim. Mas a voz dela vacilava, a dúvida começando a cravar seus dentes fundo. Era isso que ele queria que você acreditasse. A mãe disse, a voz embargada. Ele foi preso por traição. Terminou em uma briga por causa de um negócio sujo que acabou mal. E foi tudo culpa de Eduardo. Um novo choque percorreu a sala. Os convidados trocaram olhares de horror. Eduardo se sentiu apunhalado. Como assim? Ele sabia que tinha traído um amigo. Mas tudo isso? Isso não pode ser verdade. Está errado. O passado não pode ser reescrito assim. Eu não estou falando das traições comuns, Eduardo. A mãe de Lara disse, agora olhando diretamente para ele, os olhos cheios de fúria. Seu egoísmo destruiu a vida do meu marido. Ele sempre acreditou que as coisas podiam ser diferentes. E você jogou tudo fora por dinheiro. Eduardo tentou argumentar, mas as palavras desapareceram. Ele olhou para Lara, que olhava para a mãe com um mix de dor e confusão. Mãe, é isso verdade? Você está me dizendo que meu pai era uma pessoa ruim? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas antes que a mãe pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Vinícius, que até aquele momento estava observando tudo com um sorriso satisfeito, virou-se para o público e disse, com uma voz cortante, isso é ótimo, mas a verdade é mais sombria do que isso. Ele deu um passo à frente, olhos brilhando com malícia. O que vocês não sabem é que o segredo mais profundo aqui não é nem sobre o pai de Lara, é sobre Eduardo. Do que você está falando? Eduardo exigiu, com um nó na garganta. Eu sei quem você realmente é, Eduardo. Vinícius disse, agora quase perto de um sussurro, mas todo mundo podia ouvir. Você não é apenas um traidor. Você é o filho ilegítimo de um dos homens mais poderosos do país. E esse homem, que se escondeu atrás da sua fortuna, agora está prestes a se revelar. Se você quiser saber o quanto a vida pode mudar, prepare-se. A verdade pode ser muito mais devastadora do que você imagina. O público estava atordoado. Eduardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ele nunca poderia prever. E Lara olhava para ele, agora com uma expressão completamente diferente, misturando medo e desconfiança. As vozes ao redor se tornaram murmurinhos nervosos, enquanto a pressão aumentava em torno de Eduardo. A verdade estava prestes a emergir, e com ela, tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sua vida. Ele sentiu um tremor nas mãos, e a dúvida pesada se instalou em seu coração. O que mais estava escondido? E até que ponto isso poderia mudar a vida de todos ali? O público se contorceu em expectativa, o ar carregado de tensão. Lara olhava para Eduardo, confusa e angustiada. O que mais você esconde, Eduardo? A pergunta dela ressonou como um eco sombrio, e as palavras pairavam como uma nuvem de tempestade. Vinícius exibia um sorriso vitorioso, absolutamente satisfeito. Eu sempre soube que seu passado era mais recheado de segredos do que os seus discursos que fingem mudá-lo. A verdadeira questão é, quem é o real Eduardo? Ele parecia alimentado pela angústia crescente na sala. Eduardo estava paralisado, não havia mais como recuar.
O que antes parecia um pesadelo tornou-se uma realidade incômoda. Lara olhava para ele com desapontamento, e ele sentiu o coração apertar como se estivesse sendo esmagado em um abraço estranho. O que estava acontecendo? Ele licenciou sua história diante das pessoas que em algum momento admiraram sua fortuna. Mas agora elas só viam um traidor. E então, enquanto a multidão murmurava, algo inesperado interrompeu o clima pesado. Um grito cortante atravessou a mansão, fazendo todos se virarem. Uma mulher com os olhos arregalados e o rosto pálido encostou na porta. Era Clara, a antiga amante de Eduardo. Eduardo! Ela gritou, a tensão vibrando em cada sílaba. Eu não deveria estar aqui, mas você precisa saber. O que Vinícius está dizendo, você precisa ouvir a verdade dele. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Eduardo não sabia o que pensar ou como se sentir. Ele olhou para Clara, então para Lara, cujo semblante estava agora preenchido com medo, confusão e algo que beirava o desprezo. A verdade? Lara repetiu, a voz quase um sussurro. Do que você está falando? Clara balançou a cabeça, os lábios tremendo. Eduardo não é só o filho ilegítimo de um grande homem. Ele também é o homem responsável por tudo o que aconteceu. Os olhares continuaram a se dirigir para Eduardo, que se sentiu como um animal encurralado. Eu não sou responsável por nada disso, ele gaguejava, a voz embargada. Você não entende, Clara. Não entende? Você jura que não sabia? Que não havia uma ligação entre você e esse mundo sombrio que destruiu vidas? Você sabia e virou as costas. E agora você não pode escapar disso nem mesmo. Em um dia como este, o olhar dela era penetrante, tranquilo, enquanto o tom de voz era um misto de desapontamento e compaixão. O ambiente estava tão pesado que Eduardo sentia que poderia desmaiar. Quando mesmo seus amigos mais próximos trocavam olhares de descrédito, ele percebeu que tudo o que havia construído em torno de si estava desmoronando. A figura de Lara o observava com uma expressão que parecia um punhal em seu peito. Eduardo, o que você realmente fez? Uma onda de choque percorreu o público. Murmúrios se tornaram gritos de incredulidade e horror. Ele podia ouvir as acusações serem sussurradas entre os convidados, e tudo parecia ruir em tempo real. Clara se aproximou dele, olhos bem abertos. Você tem que contar a verdade, Eduardo, antes que seja tarde demais. Lutar contra isso só vai piorar a situação, porque a verdade sempre encontra um jeito de emergir. E então, antes que Eduardo pudesse responder, outra figura fez sua entrada. Era um homem alto, com uma presença imponente. Ele caiu como uma sombra sobre todos. E antes que alguém pudesse perceber, gritou. Eduardo, você não pode se esconder para sempre. Seu passado está prestes a explodir na sua cara. Lara olhou para Eduardo e suas mãos tremiam. Quem é esse homem? Eduardo tentou processar tudo. As peças estavam se movendo, e ele sentia que a revelação que se aproximava era mais devastadora do que poderia imaginar. A porta da mansão bateu atrás do homem que havia surgido, e os olhares de todos estavam fixos em Eduardo. Você precisa ser honesto agora ou perderá tudo e todos que ama, sentenciou. Nesse instante, o chão parecia tremer sob os pés de Eduardo. Era um momento em que o tempo parou, uma fratura entre seu passado e o futuro. Ele olhou para Lara, que observava com uma mistura de esperança e desespero. A verdade estava prestes a ser revelada, algo mais profundo e mais avassalador do que qualquer traição. E ele sabia que não conseguiria escapar. As palavras permaneciam entaladas em sua garganta, enquanto o novo visitante se preparava para arremessar o peso do mundo sobre ele. O destino de Eduardo estava prestes a ser selado,
e a colisão de verdades poderia desencadear uma tempestade que afetaria não apenas ele, mas tudo e todos que cruzavam seu caminho. O que mais ele tinha a perder? Eduardo estava em pé, paralisado. O homem que acabara de entrar deixara todos em estado de choque. O ambiente antes de festa se tornara um tribunal. Ele olhou para a expressão de Lara, confusa e angustiada, e o coração dele disparou. O que mais ele poderia esconder? A verdade estava cada vez mais próxima. Quem é você? Lara perguntou, a voz tremendo. O homem alto, de presença imponente, riu seco. Você realmente não se lembra de mim, Eduardo. Que pena. Ele deu um passo à frente, e todos os olhos estavam fixos nele. Eu sou seu passado, Eduardo. O que você tentou enterrar? Declarou o homem, e um calafrio percorreu a coluna de Eduardo. A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo a cada segundo. Chega! O que você quer? Eduardo gritou, sua voz ecoando na mansão agora silenciosa. Todos aguardavam, como se respirassem ao mesmo tempo, em antecipação. Quero a verdade, Eduardo, e você vai me dar. O homem se aproximou ainda mais, com um olhar fulminante. Você é um filho legítimo de Arthur Moreira, o magnata do setor de energia. E eu sou seu irmão mais velho. Silêncio. A revelação pesada caiu sobre a multidão como uma bomba. Eduardo sentiu o rosto esquentar, a visão turva e numa fração de segundo, tudo ao seu redor parecia girar. Sua mente fervilhava. Como isso era possível? Ele sempre soube em alguma parte de sua vida que havia algo na sua origem. Mas não desse jeito. Você está mentindo, Eduardo balbuciou. Mas no fundo, uma parte dele já começava a acreditar. Ele não conseguia lidar com a ideia. As memórias de um pai distante, a busca por aprovação, tudo parecia se conectar em um novelo de dor. E você realmente acha que pode fugir? Fugir de um nome? De um legado que você nunca quis? Aqui estamos, em sua festa, e você, com todas essas mentiras. O homem olhou ao redor, encarando cada convidado, revelando a verdade sem remorsos. Lara olhava entre os dois homens, confusa. O que isso tem a ver com meu pai? Eduardo, é verdade? Não, não é. Não sou nada disso. Eduardo gritou, tentando desesperadamente se defender. Mas a dúvida começou a ganhar espaço em sua mente. Ele se voltou para o público, que agora murmurava, alguns com expressões de descrédito, outros com excitação. Eu sou apenas um homem comum, que lutou por aquilo que tem. Não há nada mais além disso. Nada além disso? O irmão sorriu de um modo cruel, como se estivesse apenas começando. Olhe ao seu redor. Você se tornou o que sempre desprezou. Um homem com medo de seu próprio reflexo. E antes que Eduardo pudesse reagir, algo mudou drasticamente. O chão sob eles tremeu. A porta da mansão se abriu violentamente e um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço. Todos congelaram. Ninguém se mova, gritou um deles, com uma voz profunda e ameaçadora. Eduardo reconheceu a simbologia que adornava suas roupas. Eram membros da organização que havia assolado seu passado, que ele pensava ter deixado para trás. Eduardo Moreira, gritou o líder do grupo, e o mundo pareceu se despedaçar ao redor dele. Você é nosso. O pânico se espalhou como um fogo voraz. Lara olhou para Eduardo com olhos arregalados, dúvida e medo misturados no olhar. O que você fez? Ela sussurrou, quase como um lamento. Eu não sei de nada. Eduardo gritou, mas a verdade estava se desdobrando de uma forma que ele nunca imaginou. Ele ficou sozinho, cercado, enquanto o peso das revelações o esmagava. Agora, não era apenas o seu passado que voltava. Era a sua própria vida em risco e a de Lara e tudo o que havia construído. Ele encarou o irmão, a dor dos segredos inconfessáveis soando como um eco. O que mais ainda estava escondido?
O caos se desenrolava ao seu redor e ele percebeu que agora, além de abrir seu coração, ele precisava lutar para sobreviver. A verdade, essa verdade crescente, ameaçava não apenas os laços que ele tentou proteger, mas tudo o que ele pensou que era verdadeiro. E em meio à confusão, com os capuzes se aproximando, ele sentiu um nó na garganta. Ele seria capaz de se libertar dessa armadilha mortal? As perguntas pairavam, e enquanto os olhos se fixavam nele, Eduardo se perguntou se ainda havia como se redimir. A vida nunca mais seria a mesma, e o que mais está por vir? Eduardo estava em pé, paralisado. O homem que acabara de entrar deixara todos em estado de choque. O ambiente, antes de festa, se tornara um tribunal. Ele olhou para a expressão de Lara, confusa e angustiada, e o coração dele disparou. O que mais ele poderia esconder? A verdade estava cada vez mais próxima. Quem é você? Lara perguntou, a voz tremendo. O homem alto, de presença imponente, riu seco. Você realmente não se lembra de mim, Eduardo? Que pena. Ele deu um passo à frente, e todos os olhos estavam fixos nele. Eu sou seu passado, Eduardo. O que você tentou enterrar? Declarou o homem, e um calafrio percorreu a coluna de Eduardo. A multidão começou a murmurar, a tensão crescendo a cada segundo. Chega, que você quer? Eduardo gritou, sua voz ecoando na mansão agora silenciosa. Todos aguardavam, como se respirassem ao mesmo tempo, em antecipação. Quero a verdade, Eduardo. E você vai me dar. O homem se aproximou ainda mais, com um olhar fulminante. Você é o filho legítimo de Arthur Moreira, o magnata do setor de energia, e eu sou seu irmão mais velho. Silêncio. A revelação pesada caiu sobre a multidão como uma bomba. Eduardo sentiu o rosto esquentar, a visão turva e, numa fração de segundo, tudo ao seu redor parecia girar. Sua mente fervilhava. Como isso era possível? Ele sempre soube, em alguma parte de sua vida, que havia algo na sua origem, mas não desse jeito. Você está mentindo, Eduardo balbuciou, mas no fundo, uma parte dele já começava a acreditar. Ele se voltou para o público, que agora murmurava. Alguns com expressões de descrédito, outros com excitação. Eu sou apenas um homem comum, que lutou por aquilo que tem. Não há nada mais além disso. Nada além disso? O irmão sorriu de um modo cruel, como se estivesse apenas começando. Olhe ao seu redor. Você se tornou o que sempre desprezou. Um homem com medo de seu próprio reflexo. E antes que Eduardo pudesse reagir, algo mudou drasticamente. O chão sob eles tremeu. A porta da mansão se abriu violentamente, e um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço. Todos congelaram. Ninguém se mova, gritou um deles, com uma voz profunda e ameaçadora. Eduardo reconheceu a simbologia que adornava suas roupas. Eram membros da organização que havia assolado seu passado, que ele pensava ter deixado para trás. Eduardo Moreira, gritou o líder do grupo, e o mundo parecia se despedaçar ao redor dele. Você é nosso. O pânico se espalhou como um fogo voraz. Lara olhou para Eduardo com olhos arregalados, dúvida e medo misturados no olhar. O que você fez? Ela sussurrou, quase como um lamento. Eu não sei de nada. Eduardo gritou. Mas a verdade estava se desdobrando de uma forma que ele nunca imaginou. Ele ficou sozinho, cercado, enquanto o peso das revelações o esmagava. Então o líder do grupo se aproximou de Eduardo, seu olhar penetrante. Precisamos da chave. Você sabe do que estamos falando. Não tente nos enganar. Ele gesticulou para seus homens, que começaram a avançar, cercando Eduardo. Chave? Que chave? Eduardo não conseguia entender. A respiração dele ficou entrecortada. Mas antes de qualquer resposta, uma mulher surgiu entre os capuzes. Era Clara, a amante do passado de Eduardo. Esperem, ele não sabe. Eu sei onde está a chave. A voz dela saiu como um grito de desespero.
Os homens pararam, seus olhares se viraram para ela. Eduardo mal conseguia respirar. A angustiante reverberação de suas lembranças explícitas pesando como chumbo. Clara, o que você está dizendo? Perguntou Eduardo, sua voz tremendo. Mas Clara não olhou para ele. Ela estava completamente focada no líder. Você tem que me ouvir. A chave está com a minha filha. As palavras dela despencaram como uma pedra. E em um lago calmo, todas as cabeças se voltaram para ela, um murmúrio crescente preenchendo o ar. Com a sua filha? Como assim? O líder parecia intrigado. Onde ela está? Ela é a única que pode abrir o que foi escondido. A verdadeira herança. Arthur deixou tudo para a filha que ninguém conhecia. Clara disse, e ondas de choque correram pela multidão. Eduardo ficou atônito. Era como se a terra se abrisse sob seus pés. Clara, você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. É verdade, Eduardo. Eu protegi a sua filha por anos. E agora precisamos dela. Você precisa dela. As palavras dela foram um sopro de ar na tempestade. Lara estava em choque. Filha? Que filha? Eduardo, você tem uma filha e nunca me contou? A dor em sua voz era palpável. Eduardo não sabia o que responder. Olhando para Clara, a verdade que ele tentava enterrar estava vindo à tona. E com isso, um novo mistério surgiu. A existência de uma filha que até aquele momento ele desconhecia. Os capuzes começaram a se movimentar novamente. O líder olhou fixamente para Clara. Então vamos atrás dela. Não deixaremos esse segredo escapar. Eduardo, você está em perigo. E se não encontrar sua filha rapidamente, será tarde demais. Enquanto os homens se preparavam para sair, Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele precisava agir. Espera, onde está ela? Como eu posso encontrá-la? Mas com cada segundo que passava, um peso se acumulava em seu peito. Tudo o que ele achava que entendia estava prestes a desmoronar novamente. A verdade não era apenas horrenda, era devastadora, e a noite escura mal tinha começado. O caos estava instalado na mansão. Os capuzes se aproximavam, a tensão no ar era palpável. Eduardo sabia que a única forma de sair daquela situação era encontrar uma maneira de escapar, mas dentro dele havia um turbilhão. Ele olhou para Clara, para o líder encapuzado, e em seguida para Lara, que estava paralisada, se perguntando o que aconteceria a seguir. Clara, você precisa me ajudar, ele pediu, a voz quase implorativa. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito cortou a tensão como uma faca. Pare, não se aproximem. Uma figura feminina, outra mulher, irrompeu pela porta da mansão. Era a mãe de Lara, mais pálida do que nunca, com os olhos arregalados como se tivesse esbarrado com um fantasma. Ninguém toca nele. O queixo de Eduardo caiu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela avançou, um misto de determinação e medo em seu olhar. Você não pode levá-lo, não agora. Cada palavra dela soava como um eco de um segredo enterrado por muito tempo. Lara estava atônita. A mãe nunca havia falado sobre o que aconteceu anos atrás. Os homens encapuzados hesitaram, trocando olhares confusos. O líder então se aproximou da mãe de Lara, seu olhar penetrante. E você, o que sabe sobre ele? O que está escondendo? Ela abriu a boca, e Eduardo podia sentir seu coração disparar. Eu sempre soube, todo. Esse tempo, Arthur não era apenas seu pai, Eduardo. Ele era muito mais. A revelação pairou no ar como um veneno. Os murmúrios ecoaram entre os convidados. A sala estava em choque. Como assim mais? O líder indagou. O que você está escondendo? Os olhos da mãe de Lara brilharam com uma intensidade assustadora. Ele era parte de uma organização secreta, algo muito maior do que você pode imaginar. E Eduardo é a chave principal.
Eduardo sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Eu sou só um homem comum. Eu não. Você é muito mais do que isso. Ela continuou, agora conversando diretamente com o público, como se quisesse rosquear no centro da conversa. Arthur, seu pai, deixou para você um legado que você nunca quis. A chave para abrir a porta de um império de segredos. Lara estreitou os olhos. Um império? Mãe, você tá falando sério? O que você diz é uma loucura. O líder encapuzado olhou para Eduardo, como se a ficha finalmente estivesse caindo. Então você sabia de tudo isso. O que mais você escondeu, Eduardo? Mas a pergunta não teve tempo de ser realmente respondida. De repente, um tremor violento atravessou o chão, fazendo todos se desequilibrarem. A porta da mansão se abriu com força, e outra figura apareceu. Era um homem idoso, com traços reconhecíveis. Era Arthur Moreira, o próprio pai de Eduardo. O corpo de Eduardo ficou paralisado. Como isso era possível? Ele estava ali, em carne e osso, com uma expressão séria, que parecia carregar o peso do mundo. Eduardo, eu não queria que você se envolvesse nisso. Não agora. Sem pensar, Lara olhou para o pai, confusa. Você? Mas você estava. Morto! O líder gritou, a voz dele seguindo um tom de desespero. Como você ousa aparecer aqui agora? Arthur olhou diretamente para ele, e Eduardo nunca tivera tanta certeza de que há muito tempo o exato momento de seu passado soara no presente. Porque é hora de dizer a verdade, e você não vai parar meus filhos. Seus filhos? O grito do líder ecoou, e a sala ficou em um silêncio absoluto. Todos estavam em choque. As revelações estavam se amontoando, se acumulando, cada segunda mais pesada que a anterior. E, no peso delas, Eduardo percebeu que tudo o que pensava saber estava se despedaçando ao seu redor. Arthur se virou, sua atenção voltando para Eduardo. A verdade não pode ser escondida para sempre, filho. Havia uma urgência nas palavras dele, como se tempo fosse algo precioso. Precisamos encontrar a chave antes que seja tarde demais. E a chave é... Eduardo questionou. O medo e a incerteza gravados na expressão de Lara ao seu lado. É você, Eduardo. Você sempre foi. Nesse momento, a realidade se transformou. Eduardo não só teve que lidar com as revelações sobre seu pai, mas agora a verdade sobre ele mesmo batia à porta. Ele olhou para Lara, que balançou a cabeça, confusa. O que isso realmente significava? E antes que pudesse entender, os capuzes começaram a se aproximar novamente. E a pergunta ecoou em sua mente. Ele era realmente o homem que todos acreditavam, ou algo mais sinistro estava à espreita? O caos estava instalado na mansão. Os capuzes se aproximavam. A tensão no ar era palpável. Eduardo sabia que a única forma de sair daquela situação era encontrar uma maneira de escapar, mas dentro dele havia um turbilhão. Ele olhou para Clara, para o líder encapuzado, e em seguida para Lara, que estava paralisada, se perguntando o que aconteceria a seguir. Clara, você precisa me ajudar, ele pediu, a voz quase implorativa. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito cortou a tensão como uma faca. Pare, não se aproximem. Uma figura feminina, outra, mulher, irrompeu pela porta da mansão. Era a mãe de Lara, mais pálida do que nunca, com os olhos arregalados como se tivesse esbarrado com um fantasma. Ninguém toca nele. O queixo de Eduardo caiu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela avançou. Um misto de determinação e medo em seu olhar. Você não pode levá-lo, não agora. Cada palavra dela soava como um eco de um segredo enterrado por muito tempo. Lara estava atônita. A mãe nunca havia falado sobre o que aconteceu anos atrás. Os homens encapuzados hesitaram, trocando olhares confusos. O líder então se aproximou da mãe de Lara, seu olhar penetrante. E você, o que sabe sobre ele? O que está escondendo?
Ela abriu a boca e Eduardo podia sentir seu coração disparar. Eu sempre soube, todo esse tempo. Arthur não era apenas seu pai, Eduardo. Ele era muito mais. A revelação pairou no ar como um veneno. Os murmúrios ecoaram entre os convidados. A sala estava em choque. Como assim mais? O líder indagou. O que você está escondendo? Os olhos da mãe de Lara brilharam com uma intensidade assustadora. Ele era parte de uma organização secreta. Algo muito maior do que você pode imaginar. E Eduardo é a chave principal. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Eu sou só um homem comum. Eu não. Você é muito mais do que isso. Ela continuou, agora conversando diretamente com o público, como se quisesse rosquear no centro da conversa. Arthur, seu pai deixou para você um legado que você nunca quis. A chave para abrir a porta de um império de segredos. Lara estreitou os olhos. Um império? Mãe, você está falando sério? O que você diz é uma loucura. O líder encapuzado olhou para Eduardo, como se a ficha finalmente estivesse caindo. Então, você sabia de tudo isso. O que mais você escondeu, Eduardo? Mas a pergunta não teve tempo de ser realmente respondida. De repente, um tremor violento atravessou o chão, fazendo todos se desequilibrarem. A porta da mansão se abriu com força e outra figura apareceu. Era um homem idoso, com traços reconhecíveis. Era Arthur Moreira, o próprio pai de Eduardo. O corpo de Eduardo ficou paralisado. Como isso era possível? Ele estava ali, em carne e osso, com uma expressão séria que parecia carregar o peso do mundo. Eduardo, eu não queria que você se envolvesse nisso, não agora. Sem pensar, Lara olhou para o pai, confusa. Você? Mas você estava. Morto! O líder gritou, a voz dele seguindo um tom de desespero. Como você ousa aparecer aqui agora? Arthur olhou diretamente para ele, e Eduardo nunca tivera tanta certeza de que há muito tempo o exato momento de seu passado soara no presente. Porque é hora de dizer a verdade. E você nem vai parar meus filhos. Seus filhos? O grito do líder ecoou, e a sala ficou em um silêncio absoluto. Todos estavam em choque. As revelações estavam se amontoando, se acumulando, cada segunda mais pesada que a anterior. E no peso delas, Eduardo percebeu que tudo o que pensava saber estava se despedaçando ao seu redor. Arthur se virou, sua atenção voltando para Eduardo. A verdade não pode ser escondida para sempre, filho. Havia uma urgência nas palavras dele, como se tempo fosse algo precioso. Precisamos encontrar a chave antes que seja tarde demais. E a chave é? Eduardo questionou, o medo e a incerteza gravados na expressão de Lara ao seu lado. É você, Eduardo. Você sempre foi. O ar ficou denso. Eduardo sentiu uma onda de confusão, uma mistura de medo e fúria. Como assim? O que você quer dizer com isso? Nesse momento, Clara, a amante do passado, olhou profundamente em Eduardo. Você não sabia? Não era só sobre o legado, não era. A chave é também algo muito mais pessoal. É o seu sangue, Eduardo. E aí a verdadeira bomba caiu. Edward olhou horrorizado. O que você está dizendo, Clara? Você e Lara? Ela hesitou, seus lábios tremendo. Vocês são irmãos. Um choque eletrizante percorreu a sala. Os olhos de Lara se arregalaram, um rosto pálido como a neve. Não, isso não pode ser verdade. Ela gritou, mas a confusão em seu olhar dizia o contrário. É verdade. Arthur fez um pacto para proteger vocês dois. Lara sempre foi parte disso. E você, Eduardo, sempre foi o escolhido. O líder encapuzado estava em um frenesi. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para Lara, seu mundo desmoronando. Você é minha irmã? A revelação caiu como um edifício desmoronando, transformando tudo ao redor. Lara estava em choque. A verdade estava ali exposta e com cada nova palavra,
Os laços que antes uniam os dois se transformaram em um abismo. E enquanto o pânico se espalhava, Eduardo se sentiu enclausurado entre o que era e o que poderia ter sido. Precisava descobrir o que tudo isso significava e o que fazer a seguir. A verdade não só os unia, mas também os separava em um laço devastador. Não podemos ficar aqui, Eduardo gritou, suas mãos tremendo. Precisamos descobrir o que está acontecendo e encontrar essa chave. Mas o que ele realmente queria saber era: será que isso significava que o que todos eles conheciam estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio? O ar estava pesado com a revelação. Eduardo olhava para Lara na sua frente atônita. Irmã, isso não pode ser. As palavras dela surgiram como um eco distante, o pânico agora tornando-se uma presença palpável entre eles. Clara, a amante do passado, se esforçou para manter a calma, mas seu olhar já estava perdido. O líder encapuzado pareceu se divertir com a confusão. Está tudo se desenrolando muito bem, ele disse com um sorriso cruel. Mas a verdade não para por aqui. Ele avançou um passo, como se estivesse saboreando o momento. Esta festa não é só sobre Eduardo ou sobre Lara, sobre a chave. Ele fez uma pausa dramática. Ela se encontra em outro lugar, em outro tempo. Antes que alguém pudesse questionar, um barulho ensurdecedor explodiu na entrada da mansão. A porta foi arrombada com força, fazendo o som ecoar como um trovão. Todos se viraram, e Eduardo mal teve tempo de processar. O que está acontecendo? Ele gritou, o coração acelerado. Mais homens encapuzados entraram, armados e prontos para o caos. O pânico tomou conta da sala. Lara se aproximou de Eduardo, agarrando seu braço. Eduardo, o que vamos fazer? Foi quando Clara, num ato desesperado, se lançou na frente deles. Vocês não podem levá-los. Não agora. Sua voz estava cheia de determinação, mas ao mesmo tempo, uma fragilidade alarmante. O líder dos homens armados a encarou, imóvel. Você vai se mover, ou vamos fazer isso do nosso jeito. Ele estendeu a mão em direção a Clara, mas Eduardo, em um átimo de decisão, deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe de Lara e os intrusos. Não, vocês não vão machucar ninguém. O ar estava tenso, quase elétrico. O homem encapuzado arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia de Eduardo. Você não sabe o que está em jogo, garoto. E é o quê? Eduardo respondeu, seus músculos contraídos de raiva e medo. Eu só quero saber a verdade. O que está acontecendo? Foi nesse momento que um grito cortou o éter. Pai! Uma jovem, com traços que lembravam Eduardo, apareceu entre os capuzes. Ela carregava uma frustração que era quase palpável. Eu sabia que vocês estariam aqui. Eduardo congelou. Filha, a palavra mal saiu de seus lábios enquanto a verdade começava a pesá-lo mais uma vez. Você é a chave? Sim, ela disse, seus olhos brilhando com uma confiança ardente. Eu sou a única que pode salvar você agora. O líder encapuzado estava furioso. Você não deveria estar aqui. Volte. Mas a jovem se firmou no lugar, desafiando-os com um olhar feroz. Clara narrou na mente de Eduardo que aquela jovem era a verdade encarnada, a chave que todos esperavam. A tensão disparou e o silêncio se transformou em um rugido. Os membros da gangue começaram a se mover e a jovem se adiantou. Eu sei onde está a chave que vocês procuram. Os murmúrios cresceram e a cena parecia se desenrolar em câmera lenta. Cada movimento carregado de emoção, e o clima se tornava cada vez mais insustentável. Corram, agora! Eduardo gritou, puxando Lara e a jovem para longe do caos. Mas então, uma explosão súbita soou, iluminando a entrada principal com chamas. O calor foi intenso e brutal, e o medo percorreu a sala. Eduardo! Clara gritou, a voz dela quase se perdendo na confusão. Se eles souberem o que a chave realmente é, tudo estará perdido. Que chave? Que segredo?
As palavras espremiam em sua garganta. A jovem olhou para Eduardo, um brilho nos olhos. Nós precisamos ir. Você não tem ideia do que está em jogo. Justo quando estavam prestes a sair, os capuzes abriram passagem, mas as balas começou a voar em direção a eles. Eduardo puxou Lara e a jovem para um canto, mas seu coração martelava. É isto que você quer? Mais segredos? Mais mentiras? Mas a única resposta que teve foi o olhar determinado da jovem, como se o destino deles dependesse da coragem dela. Enquanto a confusão envolvia todos, Eduardo percebeu algo perturbador. No meio do caos, na ânsia por descobrir quem eram e o que poderiam ser, a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas quem eram realmente? E até onde iriam para proteger seus segredos? A sala estava em caos. Gritos ecoavam enquanto Eduardo, Lara e a jovem se encaravam, sem saber exatamente o que fazer. O fogo começava a consumir as paredes da mansão, mas a tensão entre eles era ainda maior. Eduardo! Lara gritou. A voz dela tremia. O que vamos fazer? Eduardo sentiu um nó na garganta. O rosto de Lara estava pálido, e tudo o que ele conseguia pensar era em como protegê-la. Precisamos seguir em frente. Temos que escapar, ele gritou, puxando a mão dela. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão os fez tremer. O calor do fogo e o cheiro de fumaça eram sufocantes. Sigam-me! A jovem, que se apresentara como sua filha, gritou, correndo em direção a uma janela. Eduardo seguiu, segurando a mão de Lara, enquanto os capuzes o cercavam. O líder encapuzado estava furioso, tentando acalmar os outros, mas a atmosfera estava descontrolada. Ninguém sai! Ele berrou, mas a jovem já estava saltando pela janela. Vamos! Eduardo puxou Lara, e eles pularam juntos, caindo em um arbusto que amorteceu a queda. O som da mansão em chamas era como um rugido faminto. Ao olhar para trás, Eduardo viu que a verdade havia se despedaçado, com as paredes em chamas. A vida que conhecia estava em ruínas. Tudo que esperava, todos os segredos, tudo explodindo como os destroços no chão. O pânico tomou conta, mas a jovem se manteve firme. Precisamos ir para a ponte, é o único lugar seguro. E os três correram, sem olhar para trás, em direção ao que parecia ser um futuro incerto. A ponte era simples, pendurada sobre as águas turbulentas de um rio. Aqui, a jovem gritou quando chegaram à outra margem. Vamos parar. Eduardo e Lara olharam ao redor, ofegantes. A adrenalina pulsava em suas veias. Quem é você realmente? Lara perguntou, a confusão ainda dançando em seus olhos. A jovem olhou para Eduardo e depois para ela, com intensidade. Eu sou a filha de vocês. O que a sua mãe disse é verdade. Vocês são irmãos. E juntos controlamos algo muito maior do que imaginaram. As palavras afundaram no ar como um peso mortal. Eduardo olhou para Lara, um turbilhão de emoções presente em seus olhares. Eu não sei se consigo acreditar, ele murmurou. Mas no fundo, uma parte dele já sabia. É tudo real, pai. Você precisa aceitar. Senão, tudo que foi construído cairá por terra. E aquelas pessoas, elas não vão parar tudo isso. A urgência na voz dela cortou como uma faca. Lara respirou fundo, a expressão agora mais decidida. Então precisamos descobrir essa chave de uma vez por todas. O que você sabe? Uma sirene soou ao longe, e o tempo estava se esgotando. Eduardo sabia que não tinham muito tempo, que precisavam agir rápido. Eu não sei, mas temos que desvendar tudo isso juntos. Ele pegou as mãos de Lara e da jovem. A conexão familiar, mesmo que nova e estranha, estava ali. Um laço de sangue, de destino. Vamos voltar. Precisamos enfrentar isso de uma vez por todas. Eduardo disse, e com um olhar determinado, os três começaram a se mover, prontos para encarar os fantasmas do passado e descobrir os segredos que conectavam suas vidas. As chamas da mansão se elevaram ao céu, como um aviso. Uma nova história estava prestes a se revelar.
e Eduardo sentiu um misto de medo e esperança. Um futuro desconhecido os aguardava. A estrada à frente estava em chamas, mas a luz que surgiu na conexão entre eles era algo que ninguém poderia apagar. E enquanto corriam, a incerteza se transformava em determinação. O que estava por vir? Uma nova vida? Um novo começo? Ou a sombra do passado sempre os acompanharia? A história deles estava longe de terminar. Agora, antes que essa aventura chegue ao fim, preciso do seu apoio. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão com o mesmo nível de emoção. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o canal. Não fique de fora. Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você achou desse desfecho. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Vamos juntos nessa jornada.